Sou Elis Clementino. Irmãos, os saúdo com a paz do Senhor Jesus. Dou graças a Deus estarmos hoje aqui. Uma dívida que eu estava tendo com o pastor Zé Carlos de Lima, que há muito tempo que eu não venho aqui a João Pessoa, mas dou graças a Deus pela vida do nosso pastor, qual temos uma estima muito grande por ele. Graças a Deus, Deus tem abençoado maravilhosamente a sua igreja aqui no estado da Paraíba, né? Revendo também alguns companheiros, como o pastor Álvaro, que hoje também está fazendo idade nova. Quero parabenizá-lo, deixando para a sua meditação Isaías 33:6, né? Deus abençoe, de muitos anos de vida. Irmãos, eu tenho algumas obras que eu escrevi e eu acho que foi muito importante, principalmente para obreiros. Deixei alguns exemplares com o pastor José Carlos de Lima, e está aqui as grandes lições da vida, 24 princípios espirituais para viver com propósito, sabedoria e graça. Tem também provérbios sobre a vida e o tempo. E um que esgotou esta semana: viver, servir e liderar segundo a luz do Evangelho. Muito bom para obreiros, e provavelmente teremos na saída. São poucos exemplares que temos, mas será muito gratificante se os irmãos participarem. Eu quero deixar um versículo como meditação. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 7, capítulo 4, versículo de número 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Eu dei um título: Tesouro em vasos de barro. Irmãos, à primeira vista, um vaso de barro parece tão simples, que é incapaz de despertar admiração. Quando a gente olha para um vaso de barro simples, não desperta algo que nos chame a atenção, não é verdade? É simplesmente um vaso de barro, moldado da terra, frágil em sua estrutura e facilmente quebrável. Quem lidar com vasos de barro precisa ter muita habilidade para que ele não quebre. As mulheres que trabalham em casa sabem muito bem manejar com os vasos de barro. Ele não possui brilho próprio, não chama a atenção de nenhum de nós. Mas eu digo que desde os tempos antigos se usa vasos de barro.
não é novidade, vasos de barro. Então, eles foram criados exatamente para guardar preciosidades. Antigamente se ouvia falar muito em botija. Geralmente era uma peça de barro onde as pessoas colocavam ali dinheiro, pedras preciosas e ouro. Então eles serviam para guardar preciosidades. Sua importância nunca teve na aparência. Como disse, eles não chamam atenção, mas naquilo que ele carrega no seu interior. A preciosidade não está no vaso em si, mas naquilo que ele carrega. Já deu para pensar no que Paulo diz a respeito do vaso de barro? Por que vasos de barro e tesouro no singular? Porque esse tesouro que Paulo se refere, só existe um, e está dentro de você, que é vaso de barro. Há crentes que ainda não despertaram a preciosidade que ele é diante de Deus. Nós somos mais ricos do que os bilionários por aí afora, porque o que eles têm você pode não ter, mas o que eles não têm você tem: a preciosidade de Cristo. Tesouro em vaso de barro. Tem o hino de Armando Filho que canta: quero que valorize o que você tem. Você é um ser muito importante para Deus. Aqui é um vaso com um buquê de flores. Se não fosse esse buquê de flores, esse ramalhete de flores aqui, quase não nos chamaria a atenção. Mas a riqueza que ele tem já diz o que ele guarda dentro de si. Amém? Então a preciosidade não está no vaso, está no seu conteúdo. O valor não está em você como vaso, mas em Cristo que está dentro de você. Escuta, meu irmão, foi justamente esta imagem que o apóstolo Paulo escolheu ao escrever aos Coríntios: temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Por que Deus escolheu pôr um tesouro no vaso de barro? Ele diz para que a excelência do poder de Deus seja de Deus e não de nós.
Quando nós olhamos para dentro de nós, não achamos capacidade ou qualidade suficiente para sermos usados como vasos. Mas quando nós olhamos para Cristo, entendemos que Ele é tudo em nós. O interessante aqui é que a gente sente Cristo dentro de nós. Uma mulher, quando está grávida, a única pessoa que sente o filho é ela. Ninguém pode contestar contra você quando você diz que Cristo está em você, porque a gente sente a presença de Cristo em nós. Então eu repito dizendo que esses vasos possuem grande utilidade de acordo com o conteúdo que carrega. Irmãos, a palavra de Deus nos diz que devemos guardar o nosso coração, porque dele procede a saída da vida. Jesus disse que de dentro do coração pode sair as coisas boas e as coisas ruins. As pessoas nos conhecem pela nossa qualidade, por aquilo que apresentamos. Há duas maneiras da gente entender o que está dentro de uma pessoa. A primeira é quando ele fala. A segunda são os atos. Outra coisa que eu destaco aqui é que nós somos conhecidos como vasos de Deus dependendo das circunstâncias. Porque as circunstâncias revelam o que somos. Digam comigo, as circunstâncias revelam o que somos. A nossa importância se dá porque Deus está em nós. Quando Jesus entrou em Jerusalém montado no jumentinho, a multidão aplaudia com palmas, tapetes. Depois que Jesus desceu do jumentinho, até hoje ninguém ouviu mais falar no jumentinho. Somos alguma coisa, somos o vaso enriquecido enquanto Cristo estiver em nós.